Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme nós prometemos aí nas redes sociais, eu e o Dr. Flávio Fabiano, uma série de vídeos discutindo o dia a dia do advogado criminalista, seus problemas, suas agruras. Nós começamos com esse vídeo hoje, onde nós vamos tratar da prisão em flagrante e da audiência de custódia. Bom, Fabiano, seja bem-vindo ao meu canal, tenho certeza que eu também sou bem-vindo nos seus canais de comunicação aí. Eu agradeço, doutor Leonardo Ganho, um dos grandes advogados do nosso país. De Léo, pô, tranquilo. Um dos grandes advogados, eu estou muito honrado. Promessa é dívida e nós estamos pagando a nossa promessa. Vamos falar, conforme o doutor Leonardo falou, das nossas preocupações, dos nossos sucessos, também dos nossos insucessos, das amarguras em que vivemos na advocacia criminal. O doutor é sempre bem-vindo no meu escritório, minha casa é sua casa. Prazer, recíproco é verdadeiro, Fabiano. E vamos falar agora do que nos amargura, em especial aqueles advogados que estão em início de carreira e também vamos orientar a população de um modo geral acerca do que é uma prisão. Não é isso, doutor? Então, prisão em flagrante, né? O que é a prisão em flagrante? Flagrante é quando você vê o crime acontecer, quando ele acontece na tua frente. E aí fica aquela pergunta, quem é que pode prender em flagrante? Só o policial militar, o policial civil? Ou qualquer cidadão pode fazer uma prisão em flagrante? Como é que funciona isso, Fabiano? Dá a sua visão pra gente. Qualquer um do povo poderá prender. No entanto, as autoridades, ou seja, a polícia militar ou a polícia civil ou qualquer um do Estado que represente as forças de segurança, estão obrigados em fazê-lo. E quem determina isso é o artigo 301 do Código de Processo Penal. Bacana. Isso aí. Agora, e a atuação, a nossa atuação do advogado, né? Geralmente vocês vão encarar muito isso no dia a dia profissional de vocês. Alguém vai ligar para vocês ou no final do expediente, ou até mesmo de madrugada, chamando vocês para atender uma prisão em flagrante, né? E aí, Fabiano, qual o conselho, quais são as orientações que você dá para os nossos colegas aí, como que eles disparam nessa corrida, nesse atendimento, né? Esse é um ponto crucial e delicado. Primeiro é identificar se de fato o seu cliente, se a pessoa estava em situação de flagrante delito. O que é o flagrante? Conforme determina o artigo 302 do CPP, o Código de Processo Penal. É aquele que está cometendo, acaba de cometer o crime, ou é perseguido e preso logo após cometê-lo, ou logo em seguida também é identificado com os objetos, com os instrumentos que levem a crer que aquela pessoa praticou um determinado crime. Isso é o flagrante. A primeira coisa que você tem que fazer é essa: identificou que de fato realmente tem um flagrante. Exatamente, que está numa situação flagrancial. Feito isso, é conversar com o seu cliente, de forma que tudo que ele venha falar, que seja falado de uma forma orientada, porque nós sabemos que o ambiente de uma delegacia causa muita pressão em qualquer um. Muitas vezes até os pressão próprios psicológica, né? Exatamente. Abala muito emocionalmente, é um ambiente de energia ruim, de muita tensão e tal. Isso mesmo. Então, Fabiano, quer dizer, a gente sempre vê nos filmes, às vezes, e vê no dia a dia, né? O cara cometeu um crime de homicídio ali, em flagrante, as pessoas viram e tal. Ele foge do local do crime, você pode orientar ele, nós podemos orientar que ele fique ali para depois de 24 horas nós apresentarmos ele na delegacia de polícia? Esse tempo de 24 horas já é relativo, é relativo, né? Porque se a polícia estiver em perseguição, saiu numa perseguição e ele está em fuga e será achado em 48 horas, em 24, o tempo pouco ou nada importa. Vão prendê-lo de qualquer jeito, né? Irá, porque a polícia está em perseguição. E se o seu cliente cometeu um crime, fez o contato, a primeira coisa que você deve fazer é: vamos conversar para saber a circunstância que foram praticados aqueles crimes. Após isso, como estratégia de defesa, você vai definir quando e como ele será apresentado. Eu costumo dizer que essa conversa, esse diálogo é muito importante,
Justamente você falou, para construir uma história inteligente, né? Você construir uma versão inteligente daqueles fatos. Uma versão que mostre o prisma ali, mostra os fatos pelo prisma da visão do teu cliente, uma visão de defesa, que você vai ajudar, vai colaborar com ele para que seja construído. Então o papel do advogado criminalista é esse. E aí dentro da delegacia, o advogado acompanha todas as testemunhas do flagrante ou não? Ele poderá acompanhar. Aliás, ele deve acompanhar. A orientação, só voltando, ela deve ocorrer antes da prestação do depoimento, Isso. porque as testemunhas, muitas vezes, elas só trazem parte do que de fato é a verdade. Elas só conseguem trazer aquela limitação temporal e de fatos do que elas viram. Porque muitas vezes os crimes, as provocações, eles se iniciam antes e só se consumam, são finalizados, executados na frente das testemunhas. Mas é por isso que você bem disse, existe toda uma história anterior. Sim. Por isso é que é necessário uma orientação com um advogado. E no acompanhamento durante o inquérito policial, em especial naquele momento da prisão em flagrante, que sim exija acompanhar o depoimento das testemunhas, até porque nós estamos autorizados em inquirir as testemunhas, mesmo na fase de inquérito policial. Verdade. Isso aí. E não podemos deixar nem o delegado, nem o escrivão e nem a testemunha à vontade, porque senão aqueles fatos estarão direcionados para uma única ótica. Só aparece uma verdade porque o interrogatório ele induz a um caminho. Exato. E o nosso papel de advogado é mostrar que existe um outro lado, que é a orientação que você bem disse. Que é o lado da defesa. Então, prestem bem atenção, é muito importante que vocês se empenhem, se vocês tiverem sido acionados a tempo, quando chegarem no local de lavratura do flagrante, que geralmente é uma delegacia de polícia, que vocês se empenhem em participar dele por completo, né? Vocês possam fazer perguntas a todas as testemunhas que serão ouvidas, que vocês possam fazer perguntas ao seu cliente. Às vezes vocês vão ver, vai ter hora que vocês vão chegar na marca do pênalti. Exato. Vocês vão chegar na hora que o cliente já está sentado na frente do delegado, já tomando um arroxo, né? Eu oriento sempre, eu já passei por diversas vezes esse tipo de situação. Meu cliente sentado ali, já contando, já confessando o crime com a versão toda mal engembrada, mal construída. Eu já cheguei e falei, olha, doutor, eu preciso me reunir pessoalmente com ele. Para o depoimento, eu preciso me reunir pessoalmente com ele. Ah, não vai ter como, já começamos e tal. Então, meu amigo, você é meu cliente, já está confiando em mim agora, daqui para frente. Silêncio. Você vai se reservar o direito de ficar em silêncio. Se eu não tiver a oportunidade de me reunir com o meu cliente para ouvir a história dele, para ajudar ele a construir uma versão inteligente, eu determino a ele tem que me obedecer nessa hora, a minha autoridade de defensor dele, que ele fique em silêncio para que eu possa construir. E aí na frente ele vai prestar um novo depoimento, que pode até ser com o delegado de polícia, o delegado de polícia pode voltar atrás tal, e querer ouvi-lo novamente depois que você orientá-lo, aceitar ouvi-lo, ou que vai ser em juízo, né? Com essa nova história. Você concorda com essa estratégia, Flávio? Concordo plenamente. É necessário, isso que o doutor Leonardo acabou de relatar, quando o advogado se impõe, ele não aceita. O advogado ele não pode ser mero partícipe, não. Só balançar a cabeça. Exatamente. Né? Ele não está ali simplesmente pode falar. Esse tipo de frase, a gente nunca pode orientar o cliente. Nosso objetivo é proteger e resguardar os direitos dos nossos clientes. Havendo uma pressão muito grande desse ambiente de delegacia, em que o advogado venha a ser desrespeitado, acione a prerrogativa dos advogados, acione a ordem dos advogados bater de frente, né? Isso aí. Quem conduz o depoimento não é o delegado, mas o advogado. Porque se o delegado conduzir o depoimento, o delegado apenas preside, mas nós orientamos o nosso cliente na forma que irá responder. Porque senão o delegado já sai com uma confissão, muitas vezes que... Gente, isso é tão importante, né, Flávio?
até mesmo para o réu confesso, tá? Porque muitas vezes uma confissão maldita, mal feita, vai ensejar que o Ministério Público faça uma imputação de conduta muito mais pesada do que deveria ser, do que poderia ser. A gente não está aqui dizendo que todo mundo tem que ser inocentado, não. Claro que quem é culpado precisa ser culpado, agora de forma proporcional, razoável, de acordo com o fato que ele efetivamente participou. Exatamente. Né? Então tem que sempre prestar atenção nesse detalhe. Exatamente. Essa confissão aí significa dizer o seguinte: sim, eu fiz. No entanto, é como eu fiz, por que eu fiz e as circunstâncias em que foram praticados os crimes. Porque simplesmente, se ficar preso, sustentado por uma confissão, o Ministério Público, popularmente como se diz, vai deitar e rolar. E o advogado, mesmo que aquele acusado ali esteja preso em flagrante, cumpre a gente direcionar aquele depoimento. Direcionar de que forma? Não deixar que nenhum prejuízo ocorra com o nosso cliente. Exato. Por mais que tenha sido preso em flagrante, repito, que venha confessar, reitero, é necessário que diga completamente as circunstâncias em que ele veio a praticar o crime. Por quê? Poderíamos estar diante de diversos institutos que excluem a culpabilidade. E se você não venha se impor de uma forma que assegure a seu cliente um direito de confessar, porém dentro do que é a verdade, seu cliente estará muito provavelmente caminhando para uma condenação. Até mesmo nós vamos ter institutos que excluem a culpabilidade, nós vamos ter a possibilidade da não incidência no crime de homicídio de qualificadoras. Exatamente. Né? Até em outros crimes mesmo que tem qualificadoras, muitas vezes a imputação seria fixada só no caput, só na cabeça do artigo, mas porque o cara confessa mal, conta a história mal contada e ninguém apura ela de forma correta, o Ministério Público e o Judiciário, porque eles jogam juntos, né? Exatamente. Eles têm a parceria deles, vão lá e acabam imputando qualificadoras que não permitem que o réu, que o investigado tenha um retorno para a vida social. Bom, Flávio, vencido o dia do flagrante ali, a madrugada do flagrante, né? Qual é o próximo passo, meu irmão? O próximo passo é o encaminhamento do acusado, ou seja, daquela pessoa que passa a ser acusado, uma vez que existem ali acusações da prática ou de uma suposta prática de determinado crime. Feito isso, esse acusado é encaminhado à audiência de custódia, cuja previsão está na resolução 213 de 15 de dezembro de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu as audiências de custódia. Essa audiência pode ser online, não pode? O que a gente tem que brigar por isso? Em tempos de pandemia, está sendo feito online. Tudo online está acontecendo? Online. Mas eu tenho, assim, as minhas dificuldades de aceitação de uma audiência online. Em especial, essa da audiência de custódia. Porque irá aparecer perante o Ministério Público, que compõe a audiência de custódia, o delegado ou Defensoria Pública e o acusado, aparece aquela meia-verdade, ou verdade insuficiente. Você acha que não dá para explorar tudo, né? Do ser humano ali? Não explora porque é avaliado também as condições pessoais e o próprio comportamento, muitas vezes, do acusado pessoalmente durante uma audiência. E isso é de suma importância. O juiz verificar que aquela pessoa ali praticou o crime, seja de uma forma para se defender, ou se ele praticou com qualquer outra das outras circunstâncias, entre as quais as condições qualificadas, as circunstâncias qualificadas. Por isso, eu tenho as minhas reservas em relação à audiência de custódia virtual. Um ponto que a gente merece uma conversa um pouco mais exacerbada, que nós devemos explorar, quanto ainda no acompanhamento do acusado quanto de sua prisão em flagrante, que
o advogado não deve aceitar aquelas imposições ali da autoridade policial, o delegado de polícia, é porque um exemplo simples que nós podemos dar aqui é que uma situação que pode ser caracterizada como um crime pode se tornar outra. Um grande exemplo é qual? A lesão corporal seguida de morte ou um homicídio qualificado. Se você olha os dois crimes, o resultado é o mesmo, que é a morte. Só que se muitas vezes vem uma acusação de homicídio por falta de trabalho de um advogado. Exatamente. Aí nós estamos saindo de uma lesão corporal seguida de morte, que é... Quer dizer, um crime muito menos grave, que ele seria julgado por um juiz singular. Né? Você poderia ali, inclusive, discutir se foi de uma forma dolosa ou culposa, se a vítima... A pena muito mais branda. É outro instituto, é outro crime, para você cair num crime doloso contra a vida. Que um julgamento perigosíssimo na mão do jurado, né? A pena muito elevada, muito elevada, já entra praticamente condenado, porque os jurados muitas vezes têm enxerga o acusado como se ele fosse já tem um pré-julgamento, né? Ele já chega julgado ali já. Então por isso é que é necessário que no próprio acompanhamento do flagrante, que o advogado não aceite com calma, com parcimônia, muitas vezes as intolerâncias, pode endurecer, né? Você pode manter a sua posição sem perder sua educação. Sim, a urbanidade. Sem perder a urbanidade e tal. Destacando que você é um advogado, que você sabe o que está fazendo ali, e que, se seus direitos forem violados, a prerrogativa dos advogados será acionada. A ordem vai defender seu direito de advogar, né? Suas prerrogativas. Cara, mas voltando lá então na audiência de custódia, a atuação do advogado na audiência de custódia é importante? Como que ele deve atuar? Deve ser questionador ou não? A audiência de custódia é o primeiro grande momento do advogado já encarando uma eventual ação penal. Porque é naquele momento ali da audiência de custódia em que a vida do seu cliente começa a ser decidida. Porque é ali em que ele poderá sair ou que poderá continuar preso. A prisão em flagrante continua prisão em flagrante ou ela é convertida ou revogada? A partir da audiência de custódia e durante a audiência de custódia é avaliado se aquela prisão é legal. Esse é o objetivo da audiência de custódia. Avaliar se a audiência... Se o flagrante foi legal, né? Exatamente. Se a circunstância daquela prisão, se o flagrante, ele é legal, se o réu tem condições ou não de responder em liberdade, ou se aquela prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva. Esse é o objetivo de uma audiência de custódia. E o advogado deve chegar para a audiência de custódia bem preparado, conhecedor dos fatos, conhecedor do caso, sabedor dos direitos do seu cliente e principalmente dominando os pedidos, dominando uma peça de liberdade provisória ou um requerimento de relaxamento da prisão. Que ele vai levá-la ali escrita ou que ele vai levá-la de forma oral, né? Vai pedir, mas vai sair de forma oral. Cara, tu falou relaxamento da prisão, gostei. Quando é que a gente pede o relaxamento da prisão em flagrante? Ou a gente pede relaxamento ou pede a revogação da prisão? São duas circunstâncias bem distintas. Se uma prisão ela preencheu todos os requisitos, tá tudo certo, se foi preso em flagrante, se de fato aquela pessoa cometeu aquele crime, então a prisão ela está legal. Você, nesse caso, deve pedir a revogação da prisão em flagrante. Você pede a revogação. Isso. Havendo necessidade e identificando que aquela prisão, que a circunstância demonstram que a prisão foi ilegal, é necessário que você peça o relaxamento da prisão. Qual é a grande diferença de uma para outra após a liberdade? Numa liberdade provisória, você está condicionado a algumas cautelares. Você pode ser condicionado a cautelares. Quais são essas cautelares? Pagamento de fiança,
proibição, recolhimento noturno, proibição, restrição de direitos, né? Que aí, dentre essas restrições de direitos, está a proibição de saída da comarca. Você trabalha muito em casos de violência contra a mulher, né, Flávio? Tem a proibição de se aproximar da vítima, né? Proibição de se se ela estiver aproximar, viva, estiver sobrevivendo, de manter qualquer contato com a vítima ou seus familiares. ou seus familiares. Essa é a vedação. De se aproximar dos locais em que a vítima frequenta também. Então, Importantíssimo. essas são as grandes diferenças. No relaxamento de prisão, aquela pessoa que foi presa, ela não está em nada condicionada, em nada restrita. Não sofre nenhum condicionamento por causa da ilegalidade do ato. Exatamente, nenhuma restrição. Já solto mediante uma liberdade provisória, estará com alguns impedimentos, com algumas restrições. Pô, bacana. Flávio, a gente passou o dia aí, almoçamos juntos, né? E comentamos um caso que aconteceu aqui no Espírito Santo, lá na cidade de São Mateus. Uma criança de 10 anos de idade, violentada sexualmente por um parente, está grávida, estava, né, com 5 meses de gestação. Houve uma ação na justiça para determinar uma ordem de aborto, para permitir que ela se submetesse a um aborto, e a situação ficou bem polêmica, né? Explica um pouco pra gente aí, você está mais antenado com esse caso, eu percebi. Uma situação delicadíssima em que uma criança foi violentada. Por que é necessário diferenciar um de outro, uma criança de um adolescente? Primeiro, em razão do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diferencia até 12 anos incompletos é criança, 12 anos a 18 incompletos é adolescente. A gente tinha 10, né, cara? No entanto, a maior importância de diferenciar é o fator fisiológico, porque uma criança não está completamente formada. E neste caso, como ela engravidou e o corpo daquela criança estava em formação, o aborto é uma medida necessária para evitar, inclusive, a própria morte da criança, dela, né? Que é a vítima. Por isso é que é um aborto necessário. Esse é o principal ponto. Mas, outro ponto nós devemos considerar. Haveria o aborto de qualquer forma, de qualquer sorte, em razão do estupro? É evidente que não. Mas a criança de 10 anos manifestou vontade em que fosse realizado o aborto. Mas o Código Civil estabelece que os completamente incapazes, menores de 16 anos, que eles precisam estar assistidos de seus representantes legais. Nesse caso, não. Os representantes legais podem acompanhar e devem acompanhar, assim como uma equipe multidisciplinar da Vara da Infância e Juventude, se for o caso, com pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais, psicólogos, devem acompanhar. Mas a vontade da vítima deve prevalecer. Olha que interessante, hein? Detalhe bacana. E vem cá, eu soube que, pela imprensa, que os médicos na cidade de São Mateus se recusaram a fazer o aborto. Qual foi a justificativa deles? Você tomou conhecimento, Flávio? A justificativa foi até aqui na nossa capital, no Hospital das Clínicas, foi em razão... não foi lá em São Mateus, não? Não, foi aqui na capital, no Hospital das Clínicas. A criança veio para cá. Ela veio para cá, foi submetida e verificou que o feto já estava com idade avançada. Mais de 5 meses. Mais de 5 meses. O que poderia haver a recusa neles realizarem o procedimento. Porque já havia uma formação fetal, já havia uma vida dentro daquela criança. Por isso é que eles se recusaram. Bacana. Eles podem fazer isso? Eles têm base jurídica, base ética para fazer isso? No primeiro momento, não poderiam, porque a ordem judicial se cumpre. Primeiro a gente cumpre ela. Se cumpre. E ali a negativa poderia ensejar em crime de descumprimento. No entanto, um laudo técnico, um aparato técnico demonstrou, inclusive subsidiado por decisões e pareceres do próprio Ministério da Saúde, em que a criança deveria prosseguir com aquela gravidez, mesmo sendo menor de 14 anos. Poderia. Por isso, eles se declararam que não tinham condições de realizar aquele atendimento, de realizar aquele procedimento cirúrgico.
Por isso é que houve a negativa, baseada em laudos técnicos, em dados. Situação complexa essa, hein? Muito delicada. Muito complexa. Cara, muito bom esse bate-papo. E só para frisar mais uma coisa, na audiência de custódia, saiu dali, qual é o resultado? O juiz pode... Quais são as opções? Mantém o flagrante, coloca a pessoa, o investigado, em liberdade, se couber, mantém o flagrante e decreta a prisão preventiva, converte o flagrante em preventiva, né? Isso. Ou não mantém o flagrante, relaxa o flagrante e dá a liberdade. Pode o juiz relaxar o flagrante e decretar uma prisão preventiva? Se ele julgar? O que você acha? Haveria aí aquela famosa aberração jurídica. Por quê? Os fatos que ensejaram a prisão, eles são ilegais. Aquela forma que ocorreu a prisão, ela é decorrente de atos ilegais. E o juiz vir e convalidar um ato ilegal em que ele relaxa em razão de uma legalidade e decreta em razão de decretando uma prisão preventiva, aí, a nosso entender, um pouco uma disparidade. Uma aberração jurídica. Uma aberração jurídica, o que poderia comprometer. Porque o ato viciado, ele tem que morrer imediatamente. Por isso é que um juiz não deveria relaxar uma prisão e imediatamente eu relaxo porque a prisão foi ilegal. No entanto, eu decreto uma prisão preventiva porque há indício de autoria e materialidade. Essa seria a base de uma decretação de uma prisão preventiva. Mas como que ele pode entender que há indício de autoria e materialidade se os fatos que ensejaram aquela prisão podem estar viciados? Ia ser boa, hein? Se preparem aí que eu aposto que muitos de vocês vão se deparar com essa situação no dia a dia, porque da cabeça de juiz ninguém sabe o que pode sair. E sim. E se uma prisão ocorre, estando ela com qualquer vício, com qualquer nulidade, você que é o especialista nas instâncias superiores aqui, qual que é o caminho? O caminho são as ações constitucionais de habeas corpus, né? Venceu ali, você não conseguiu soltar ele na audiência de custódia, não vale a pena você tentar um pedido de revogação da prisão perante o juiz, que vai ser o juiz titular da ação. Ele tem uma tendência até mesmo emocional em manter o trabalho do colega lá na audiência de custódia. Exatamente. É a tendência emocional, o corporativismo deles. E qual que é a base desse pedido de HC? A base é o confronto sobre a ilegalidade da presença ou não daqueles requisitos do 312, que falam do perigo, né, da liberdade, o perigo que a liberdade do réu representa para o processo. Vocês vão ver os autores aí, o Auri Lopes Júnior, ele chama de periculo em liberdades. É uma adaptação do processo civil. Processo civil, para você ter a cautelar, a gente tem fumus boni iuris e periculo in mora. A adaptação para o processo penal é o fumus commissi delicti, que é o que você falou, a presença da materialidade dos indícios de autoria, mais o periculo in libertatis, que é o perigo que a liberdade do réu representa para a instrução criminal. Meu irmão, acho que a gente já falou demais por hoje, o vídeo está longo já, né? Flávio, é um prazer grande te receber aqui no escritório, no canal, também sei que vou estar no teu canal lá com você, uma honra. Tá? Espero que vocês tenham gostado, apertem o like, cliquem no like para quem ficou até aqui no final. Também compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acreditam que podem ter interesse na advocacia criminal, no direito processual penal. Um abraço grande para vocês todos. Um grande abraço. Tendo dúvida, faça o contato, faça um comentário, pergunte, porque nós estamos aqui para responder também. Vamos compartilhar as nossas experiências, não é isso? Só entrar nas redes sociais, perfil no Instagram do Flávio, @FlávioFabiano, né? ADV, Flávio Fabiano ADV. ADV, Flávio Fabiano ADV, e o meu, @Leonardo Ganho, manda um direct, deixa um comentário aqui também no vídeo, a gente dá um retorno para vocês. Um grande abraço para todos, Deus abençoe vocês sempre.